brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h28. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar seu dia muito bem informado, muito bem informada. Participe pelo nosso WhatsApp 993519370, 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação Band News Manaus no ar. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, muita informação para você e contando, claro, com a sua participação. Você, internauta e ouvinte, também pode acompanhar nossa programação via internet pela nossa live no Facebook, onde você acompanha toda a movimentação nos estúdios da Band News Difusora FM. Bom dia! Vamos começar com os destaques do dia. O Amazonas deve receber 306 mil doses contra a Covid-19. O governador do estado, Wilson Lima, esteve no centro de distribuição do governo federal em São Paulo, acertando os detalhes do envio das doses. Segundo ele, ainda hoje, deve começar essa vacinação aqui no estado. Eu estou na Câmara de Refrigeração do Centro de Logística do Governo Federal, onde estão as doses da vacina que serão encaminhadas para os estados. E aqui está o lote do estado do Amazonas, preparado para o embarque, assim também como o de outros estados. O governo possui contêineres refrigerados para a armazenagem das vacinas e cerca de 440 mil seringas e agulhas em estoque. O estado adquiriu mais 1,5 milhão de seringas e agulhas que serão entregues pelo fornecedor até o dia 25 de janeiro. A vacinação está prevista para ocorrer em 4 fases, conforme os grupos prioritários a serem apresentados. Vem vacina. Vem vacina. Vem vacina, que a gente já não aguenta mais. E só especificando aí, são 256 mil doses do Ministério da Saúde e 50 mil que foram prometidas pelo estado de São Paulo. O governador está trazendo tudo, gente. Tudo deve chegar no fim ou no início, acho que no fim da tarde ou no meio da tarde. No meio da tarde, 5, 6 horas de lá para cá. Pois é. Então... Talvez saia, não saia agora, até arrumar tudo, mais 10 horas da manhã. Eu acho que amanhã começa, porque não é possível começar. Talvez hoje uma vacinação simbólica, Isso. 1 ou 2 pessoas sendo vacinadas. Aí traçar de fato aquela campanha, para chamar toda a população e assim iniciar essa vacinação. Aliás, o grupo prioritário, o grupo que vai começar. Justamente, que são os profissionais de saúde, são os idosos e são os idosos acima de 60 ou 75 anos. É isso que a gente ainda está na dúvida, mas a gente vai tirar essa dúvida também. E os indígenas, são esses os primeiros grupos prioritários a receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ufa, emoção, hein? Emoção. Meus pais estão dentro dessa primeira fase. Vem vacina, que eu já não aguento mais. A gente está dentro de casa, não poder se abraçar, ficar conversando longe um do outro. Não é fácil. É emoção, porque a luta continua mesmo com a vacina. A gente tem que continuar evitando aglomeração, uso de máscara e principalmente lavar as mãos e evitar de levar as mãos aos olhos, à boca e ao nariz. E mais de 2.300 pacientes internados continuam a superlotar 2.300 pessoas. 2.300 pessoas estão hoje como pacientes dentro dos hospitais tentando se curar desse coronavírus. O colapso na saúde do estado ocorre principalmente por causa da falta de oxigênio. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid está em 92%. Eu acredito, Arthur, que a FVS já deveria ter colocado 100% aqui, porque ninguém consegue. Ninguém consegue internar ninguém em canto nenhum, seja Covid ou seja com o clínico. Ninguém consegue vaga em hospital nenhum.
os hospitais todos lotados, de alta e média complexidade, os SPAs, as UPAs, tudo lotado. Por isso que eu acho, por que ficar teimando que está em 92%, 93%? Nunca está. A gente entrou no colapso, mas nunca chega a 100%. Eu acho incrível essa matemática aqui da FVS. Mas, enfim, tocando o barco, nesse domingo, o boletim epidemiológico aponta que o estado chegou a 230 mil infectados e foram 6.191 óbitos registrados já no estado do Amazonas. Cerca de 84%, que aliás cresce em 84% o número de mortes em casa por Covid-19 e outras doenças. Guilherme Guedes tem os detalhes. Em Manaus, o aumento de novos casos pela Covid-19 faz crescer o número de pessoas que morreram em casa. Houve um crescimento de 84% na segunda semana deste mês em relação à primeira semana e aumento de 125% na comparação com a última semana do mês anterior, dezembro, quando os números voltaram a crescer na capital. Em dezembro, foram 213 óbitos em domicílio, o que inclui casos de Covid-19 e outras doenças. Neste mês, até o momento, mais de 150 mortes em domicílio foram registradas. O levantamento é da Band News Difusora, com base nos informes funerários divulgados pela Prefeitura de Manaus. O Passarinho Verde me disse aqui que está em 92% porque essa é a taxa de todo o Amazonas, né? Reflete o Amazonas, não reflete só Manaus. Manaus pode até ter chegado a 100%, mas em todo o Amazonas essa é a taxa de UTI de 92%. Após a autorização do uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, representantes de estados do norte do país participam da distribuição das doses com o ministro Eduardo Pazuello. Na internet, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que 34% dos profissionais devem se vacinar aí no estado do Pará. O uso das vacinas da Fiocruz e do Butantan representam a renovação da esperança de podermos imunizar a nossa população e virar a página do sofrimento que esta pandemia trouxe a todos nós. Quero reafirmar a todos os paraenses que nós não mediremos esforços para garantir o mais rápido possível que toda a nossa população tenha acesso à vacina. Governador do Acre e de Roraima, Gladson Cameli e Antônio Denário, respectivamente, também estão em São Paulo para buscar o primeiro lote de vacina para os respectivos estados. O Enem tem abstenção recorde de 51,5% e o ministro diz que o medo de contaminação foi o principal motivo. Destaque de Brasília, chegando com Thaís Sprovieri. Apesar do índice ser preliminar, os 51,5% de abstenções do Exame Nacional do Ensino Médio já representam o maior percentual de faltas em toda a história do Enem. Mesmo assim, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se disse feliz por não adiar novamente o exame inicialmente marcado para novembro passado e remarcado para o início deste ano por causa da pandemia. Mesmo entre alguns estudantes que compareceram à prova, havia o receio com a segurança do ponto de vista sanitário. Os inscritos na prova diagnosticados com Covid-19 ou com sintomas poderão fazer o exame na reaplicação nos dias 23 e 24 de fevereiro. Política, com Rosiane Carvalho. 8h36. Vamos, portanto, à coluna de política. Rosiane Carvalho de volta depois de um descanso, né, Rose? Mas eu vi que você mesmo assim não descansou, estava ali escrevendo matérias no seu blog. Seja bem-vinda à Band News, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes da coluna de política e da Band News Difusora. Infelizmente, não é possível ter descanso e não é possível ter o mínimo de ânimo também nesses últimos dias. Assim, ânimo em relação a tudo que a gente está vivendo nesse filme de terror real que se repete com cenas muito mais terríveis nesse momento com a população de Manaus, alcançando democraticamente a todos, né? Assim, todos. E aí a gente vendo a cada dia isso atingir em aflição, em morte, os nossos amigos, os nossos familiares. É muito difícil, acho que é o momento mais difícil para todos, é muito difícil trabalhar nesse cenário, mas é necessário que a gente mantenha a população informada a respeito de tudo que está acontecendo. Sem dúvida. E a gente começa os destaques de hoje. O governador do Amazonas está em São Paulo, recebendo as doses da vacina. Mais de 300 mil doses chegam ainda hoje
aqui no nosso estado? O que você destaca para a gente? O que tem aí de informação de bastidores da política também em relação a esse assunto? Você já destacou aí na abertura do jornal a quantidade de doses. O governador, inclusive, fez um vídeo colocando aí nas redes sociais, como é já da sua característica, né, da característica do governador usar esses vídeos aí para noticiar as informações dele, na proximidade com as personalidades do governo federal. Ele colocou ao lado do ministro Pazuello, destacando aí as doses que são recebidas do Ministério da Saúde. O governo do Amazonas também receberá o repasse das 50 mil doses anunciadas aí pelo governador de São Paulo ontem. E a informação que se tem nesse momento é que o governador lá de Guarulhos, onde recebeu as doses das vacinas Coronavac do Ministério da Saúde, vai a Brasília para uma reunião com o presidente Bolsonaro. Não tenho claro se é uma reunião individual ou se é uma reunião com vários governadores, né? O que é de se esperar em relação a esse primeiro momento da campanha de vacinação, início da campanha de vacinação em todo o país. O governador Wilson Lima enfrentou já ontem uma primeira polêmica, né, em relação a essa questão da vacinação, em função do confronto que existe neste momento, se amplifica cada vez mais em função dos posicionamentos divergentes que o governador de São Paulo, João Dória, adota em relação à pandemia, e o presidente Bolsonaro, sobre tudo no que concerne aos indicativos, às indicações científicas em relação à pandemia, né? Do início ao fim, eles se colocaram em posições antagônicas, né? O presidente Bolsonaro incentivando as aglomerações, desdenhando da necessidade de uso de máscara, de dar este exemplo à população, e o Dória no outro sentido, né? Então, politicamente, foram acirrando aí esses confrontos, e provavelmente são dois protagonistas que começam a aparecer cada vez mais, né, em relevância em relação às próximas disputas eleitorais, com posicionamentos completamente diferentes em relação ao momento mais terrível dessa pandemia, em relação ao momento da história mais terrível, né, do país. Bom, a polêmica que o governador Wilson Lima se colocou aí no meio, não colocaram, né, que é uma emissora aí de TV, disse que o governador não fazia questão das vacinas que seriam doadas por São Paulo e que receberia apenas as do Ministério da Saúde. Isso foi desmentido na sequência pela Secretaria de Comunicação, mas demitindo com muito cuidado, né, de não... eu percebi de não, provavelmente, acirrar ainda mais os ânimos contra o presidente Bolsonaro. Isso porque de aliados muito próximos, né, nos meses do ano passado, a gente viu uma proximidade do governo Wilson Lima com os filhos do presidente Bolsonaro, sobretudo no momentos mais críticos, né, daquela investigação contra o governador no STJ. Então, de aliados, o presidente passou ali a atacar ferozmente a imagem do governador Wilson Lima, quando da explosão de casos aqui no Amazonas, e essa terrível demonstração de incompetência em relação tanto ao governo do estado quanto ao governo federal, em relação à falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, que mataram as pessoas por asfixia, né? Um simbolismo terrível da incompetência atual da administração pública em relação a esta pandemia, que aí colocou essa condição para os pacientes do Amazonas, de Manaus, e para a aflição, piorando a aflição das famílias que estão enfrentando esta realidade. Então, tudo isso, nesse contexto, causou uma série de cobranças em relação ao presidente Bolsonaro, no contexto nacional e internacional. Acuado em relação a isso, ele estilhaçou o vidro do governador Wilson Lima, tratando aí de que tinha feito alguns repasses e que o governador tinha desviado, o governo do Amazonas havia desviado esse repasse no combate à pandemia, colocando a culpa só no colo do governador Wilson Lima. A gente não vê esse confronto, essa disposição para o confronto do governador Wilson Lima, muito pelo contrário. Mesmo acuado diante dessas acusações, ele tem feito simbolicamente declarações positivas em relação ao governo federal até este momento. Mais um dado aí, Arthur, que é importante acrescentar politicamente, é que amanhã a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas deve sair do seu recesso e convocou uma sessão extraordinária
sem ônus, segundo as informações, sem ônus, porque não haverá pagamento dessa sessão aos deputados, e a pauta dessa sessão extraordinária é a discussão a respeito da situação da pandemia no estado do Amazonas. Então, a gente vai perceber a temperatura nesse ambiente político um pouco mais clara em relação ao governo dentro dessa sessão aí da Assembleia Legislativa. Mas nas redes sociais, nas ruas, as pessoas estão muito aflitas, desesperadas em relação a essa situação, mais uma vez, que a gente repete, imperdoável, né, de deixar as pessoas sem o insumo mais básico, né, no combate a esta doença, que é o oxigênio, e a gente percebe um direcionamento dessa revolta em relação à figura do governador Wilson Lima, em função, acho que já de uma rejeição que já vinha sendo somada há muito tempo, né, e a tudo que aconteceu também na primeira onda dessa doença. No entanto, Arthur, eu acho que é importante a gente frisar e destacar e não esquecer. Eu lembro que a última coluna que nós fizemos em 2020, antes de eu entrar de férias, nós alertávamos para o perigo do aumento de casos em relação às festas, às confraternizações de final de ano e também a movimentação das pessoas atrás de vestidos, roupas, compras, enfim, que estavam relacionadas à realização dessas festas e como isso poderia impactar no aumento e pressionar o sistema de saúde, que, como a gente repetiu várias vezes em 2020, não precisa de pandemia para colapsar aqui em Manaus e no Amazonas, né? Bom, em que pese todos os dados, né, toda a clareza dos fatos em relação a tudo, muitos políticos foram contrários àquele decreto que previa que a necessidade do fechamento do comércio, a diminuição da circulação das pessoas. Não sei se já tiveram coragem ou vergonha suficiente para apagar das suas redes sociais, mas estão lá gravados os vídeos em que eles se posicionavam contra, estimulando, portanto, a circulação das pessoas, estimulando, portanto, esse suicídio em massa, né? E o que aconteceu nesse momento é que, apesar de todos os problemas gerados pela administração pública, que ainda devem ser investigados profundamente pelos órgãos de controle, esses políticos também têm em seu colo e devem também sentir o peso das suas responsabilidades em relação ao incentivo dessas pessoas, a circulação dessas pessoas, o que causou todo esse caos e que a gente ainda vai viver por algum tempo, né? A sangria ainda não foi estancada em relação ao número, a falta de leitos, a falta de oxigênio que nós vivemos neste momento. Sem dúvida. E ontem me chocou bastante a informação que chegou aqui. A nossa equipe estava de plantão, claro, muito atenta a essas questões. A falta de oxigênio na Fundação SECOM. É um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco numa reportagem com a Tawane Costa. Mas familiares chegaram lá na frente da unidade para ter atendimento de urgência e emergência e não foram atendidos logo cedo, porque não tinha oxigênio, e aí havia até a possibilidade de cirurgias serem remarcadas por causa dessa questão. E aí a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Saúde, que posteriormente confirmou que não tinha oxigênio na Fundação SECOM, mas que já estava sendo abastecida para que as pessoas fossem atendidas. Então é um dado que choca toda a sociedade, não somente da Fundação SECOM. A gente sabe da realidade das unidades hospitalares, né? Na semana passada houve até informação de que bebês estavam sem oxigênio aqui no nosso estado. O governo federal mandou oxigênio para 48 horas, ou seja, se foi na sexta, talvez deva finalizar essas 48 horas hoje, né? Ou ontem. E aí não houve outro posicionamento sobre como é que ficaria a questão das maternidades e essas crianças. Mas, enfim, a gente toca aqui o barco. Só para deixar um pouquinho mais claro, que é uma coisa que eu fui atrás de informação nesse final de semana para me esclarecer também. Naquela coletiva, na semana passada, do Ministério da Saúde presente, até esqueço o nome do coronel, que é um secretário de gestão do Ministério da Saúde, ele informou claramente os dados em relação à necessidade atual do Estado, que é de 76 mil metros cúbicos de oxigênio. Eu acho até por fontes da Suzano que isso chegou e levou mais um pouco, para quase 80 mil metros cúbicos, e a capacidade de entrega dos fornecedores, que é muito abaixo, né? 22 mil, 23 mil metros cúbicos, algo neste sentido. Esses oxigênios que a gente viu uma série de releases reproduzindo a chegada deles aqui no estado do Amazonas, a movimentação das pessoas também,
não chegam na quantidade dessa necessidade, né? Cada voo, por exemplo, da FAB, naqueles aviões, o próprio secretário do Ministério da Saúde informou que eles podem trazer até 5 mil metros cúbicos. Né? Imagina, a necessidade diária de 77 mil metros cúbicos, e eles chegam com uma quantidade muito menor, de 5, 6 mil metros cúbicos, né? Sim. Então, no final de semana, de sábado para domingo, eu vi na madrugada o governador Wilson Lima colocou na sua rede social a chegada de 77 mil metros cúbicos, 70 mil metros cúbicos, alguma coisa desse jeito, por balsas, né? Que aí consegue trazer uma quantidade maior. E isso foi um dado bem positivo para o final de semana. No entanto, ainda abaixo dessa necessidade diária. Portanto, esse terror, ele só minimiza o terror, né, da piora do quadro. O Amazonas, você veja, o Amazonas já vive um quadro de falta de leitos, de falta de UTI, de falta de respirador, né, de recursos humanos. Ele piorou porque quem conseguiu leito não consegue oxigênio. Esse é o quadro. Então, ele só vai melhorar quando restabelecer a possibilidade desses fornecedores de entregar o que a rede necessita, tanto a rede privada quanto a rede particular, porque a rede privada e pública, né? A rede particular também passa por isso. E aí, ou a diminuição do número de doentes, daí a gente não sabe por qual motivo, ou por morte, ou pela diminuição da infecção, né? É por isso a necessidade de que as pessoas fiquem em casa, as que podem ficar em casa que fiquem, as que estejam na rua, tomem extremo cuidado na proteção, podem ter organismos mais fortes, né? E aí essa segunda onda mostra que não, que pessoas mais jovens, crianças estão sendo infectadas, estão agravando, mas elas também são vetores que vão levar essa doença para dentro de casa. Então, assim, isso só se estabiliza quando diminuir a quantidade de doentes ou os fornecedores colocarem aí a possibilidade de fornecimento de oxigênio na quantidade que a rede necessita neste momento. É isso. 8h50. Rose, um minutinho, tem aqui 2 assuntos, acho que dá para comentar. O Ministério Público do Amazonas acusa hospitais e planos particulares de desassistência a pacientes sobrecarga da rede pública e juiz dá 72 horas para a rede particular reabrir prontos socorros e transferir pacientes a outros estados. Isso mesmo, o Ministério Público e a Justiça do Estado do Amazonas entenderam que a rede particular não está sendo tão transparente em relação aos dados e ao manejo de leitos, que alguns pacientes estão sendo obrigados, né, a procurar um atendimento na rede pública, o que piora a situação, a pressão a respeito do atendimento, e que a rede particular, tanto hospitais quanto os planos de saúde, as operadoras de plano de saúde, têm a mesma obrigação do Estado de dar prosseguimento ao atendimento, assistência para esses pacientes que procuram esses espaços aí, que pagam seus planos de saúde. Isso já está previsto na legislação e nesses momentos mais graves amplia a responsabilidade delas. Então, a determinação do juiz é que em 3 dias eles reajustem os hospitais que anunciaram o fechamento de portas, de pronto-socorro, né, de urgência e emergência, que reabram e que deem ali o prosseguimento por meio dos planos de saúde para que esses pacientes possam ser atendidos, inclusive, em outros estados, como a rede pública também tem procurado, né, a partir de decisões judiciais e dessa junção aí de esforços do governo federal e do governo estadual para transferir alguns pacientes que tem possibilidade aí de atendimento em outros estados em função dessa crise toda da falta de oxigênio e de leitos aqui no Amazonas. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, aciona aí a nossa equipe, que você tem prioridade. Um ótimo dia, bom trabalho. Bom trabalho para todo mundo. Band News. Tempo. 8h53, 8h53 na capital amazonense. Continua a chuva, hein, gente? E muita chuva. Chuva forte na capital amazonense. Temperatura na casa dos 24 graus, com sensação térmica também de 24 graus. E a umidade do ar estacionou nos 94%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje na capital amazonense, o sol deve aparecer, mas entre muitas nuvens. E chuva a qualquer hora do dia ou da noite, como está neste momento. Previsão é de 15 milímetros, mas eu acho que a gente vai ultrapassar, porque é muita chuva já. Desde as primeiras horas da manhã, teve a primeira leva,
onde teve relâmpago, trovão, e agora a segunda leva está mais persistente. Continua chovendo. 32 graus é a temperatura máxima prevista pela Climatempo para a capital amazonense. Seu caminho. Vamos falar sobre o trânsito, começando pela Avenida Torquato Tapajós, mais cedo, a região ali entre a Avenida Dona Otília e a Avenida Santos Dumont. Aquela região estava muito movimentada, agora parou um pouco, mas ainda tem alguns pontos de lentidão ali em frente à Ambev. Atenção, você condutor, em frente à Ambev, próximo daquela rotatória, aparece aqui no mapeamento alguns pontos de lentidão. É bom o condutor prestar bastante atenção nessa área. Na Zona Leste, hoje a movimentação mais intensa, hein, Samara, em relação aos últimos dias. O nosso ouvinte mandou até foto, mas não conseguiu, até o momento que ele mandou a informação de retenção no local, mas não conseguiu dizer o que estava acontecendo. Estava maior essa retenção aqui, tanto na Cosme Ferreira quanto na Grande Circular. Algo aconteceu aqui na rotatória do São José, que é muito difícil a gente encontrar esse ponto dessa forma. Então, o condutor que passa por lá ou está tentando seguir por essa região, mande aqui uma mensagem, claro, se puder, não se arrisque, não faça foto se você estiver dirigindo, mas se você puder, mande uma mensagem informando o que está acontecendo nessa região. Destaque também para a área do distrito, na altura do Armando Mendes, pela Avenida Ortiz. Na chegada da rotatória do Armando Mendes aparece aqui uma lentidão e aquela extensão pela Avenida Altaz Mirim também. Na Buriti, a gente encontra um congestionamento passando do Elisa Miranda em quase toda a extensão da Buriti, na entrada da Avenida Manaus 2000, ou para quem vai seguir em direção ao bairro Japim. Muita atenção, motorista. A situação melhorou na rotatória do Coroado. Tinha forte retenção ainda há pouco. A situação, com o avançar das horas, melhorou bastante. O trânsito começa a fluir na André Araújo, que estava praticamente sem trafegabilidade, estava parado entre a rotatória do Coroado e a Rua Gabriel Gonçalves. Agora começa a fluir o trânsito. Começa a fluir também o trânsito na Rodrigo Otávio, também estava parado entre a rotatória do Coroado até o Parque Lagoa do Japim. O condutor enfrenta ainda uma pequena lentidão, mas já melhorou bastante em comparação às primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Para a área da Zona Centro-Sul, aqui Constantino Nery, Djalma Batista, Maripiranga Monteiro, trânsito tranquilo a gente observa aqui. A Avenida Brasil também com trânsito tranquilo, só não está tranquilo para quem é usuário do transporte coletivo. Nosso ouvinte já mandou aqui o transporte coletivo lotado. Ele fez um vídeo de dentro de um ônibus do transporte coletivo. É o nosso, eu estou procurando aqui, é o Antônio Augusto, na área da Compensa. Ele fez um vídeo, fez fotos das pessoas se aglomerando em parada de ônibus e também aglomeração dentro do transporte coletivo. Continua, hein? Não adiantou a fiscalização no último fim de semana. A fiscalização tem que ser feita em dia útil, não no sábado, onde é reduzido já a quantidade de pessoas e também a frota. Tem que começar a partir de segunda-feira essa fiscalização para a prefeitura ver como é que está a situação do usuário do transporte coletivo. 8h56. E pacientes que se tratam contra o câncer ficam sem atendimento em hospital superlotado de Manaus. Tawane Costa tem os detalhes. Com superlotação em hospitais de Manaus por causa da pandemia da Covid-19, pacientes com câncer enfrentam dificuldades para conseguir atendimento. Quem precisou ir até a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas para realizar algum tipo de serviço básico no pronto atendimento, não conseguiu. O serviço de urgência chegou a ser provisoriamente suspenso após a reserva de oxigênio quase se esgotar. Essa foi a informação que a analista internacional Yasmin Dourado recebeu ao chegar na porta do hospital com o pai precisando de socorro. Literalmente a emergência do SECOM tá fechada, tá com as portas fechadas. A informação que a gente recebeu é que tava assim porque tava sem oxigênio, então eles não poderiam receber os pacientes. Só que não dá pra ficar assim. Esses pacientes, o paciente do SECOM, a maioria se resguardou muito durante essa pandemia. Então, para procurar atendimento em outro local, eles só vão estar correndo mais perigo. Foi o caso também do marido da costureira Deise Cavalcante. Ela conta que a situação foi resolvida depois de passar horas ao lado de fora do hospital. Graças a Deus, meu esposo conseguiu atendimento agora, mas a gente estava esperando atendimento desde as 6 horas da manhã, a emergência fechada, não estavam querendo atender ninguém, dizendo que não tinha oxigênio, sendo que não tem ninguém na emergência, ninguém está seca, não tem nenhum paciente.
Eles só alegavam que não tinha oxigênio e não queriam receber ninguém. Em nota, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FCCOM, diz que o serviço de pronto atendimento foi reaberto na manhã de domingo após a estabilização do estoque de oxigênio na unidade. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Não há dúvida que os robôs estão cada vez mais parecidos com os humanos. Mas quando a gente fala isso, não é bem a este conceito que a gente está se referindo, não é isso, Warrison? Um experimento que está sendo feito pelo Exército dos Estados Unidos, em parceria com duas universidades norte-americanas, a Universidade de Duke e a Universidade da Carolina do Norte. Olha só a loucura, Maíra. Eles estão desenvolvendo robôs que são realmente uma mistura entre seres humanos, ou melhor, seres biológicos, não seres humanos, né? Seres biológicos e máquinas. Estão adaptando coisas como tendões, como músculos, como articulações a máquinas. Claro, está no início essa pesquisa, é um projeto novo, relativamente novo, quer dizer, o projeto não é tão novo assim, mas agora estão aparecendo as primeiras mostras desse trabalho, que junta, de um lado, elementos biológicos, físicos, com elementos mecânicos, né, de robôs, de autômatos. É meio maluco isso, né, Maíra? Eu sempre acho que aí a gente vai esbarrar sempre nessas questões éticas, um monte de dúvidas, né, se esse é o caminho mesmo que a gente deveria estar investindo tanto dinheiro, né, no caso aí do Exército dos Estados Unidos, se não haveria outras causas mais nobres para serem enfrentadas mais rapidamente com a ajuda da tecnologia, porque a tecnologia é um motor, né, ela vai seguir a direção que a gente determinar para ela. De qualquer maneira, não deixa de ser uma pesquisa mais do que interessante, né, que promove essa junção entre um mundo físico, de músculos, de articulações, e um mundo mecânico de robôs controlados por computadores, movidos por motores, né. Enfim, esse trabalho está começando a aparecerem os primeiros resultados nessa parceria entre o Exército norte-americano e essas duas universidades, que são universidades importantes no desenvolvimento, na pesquisa lá nos Estados Unidos, Maíra. E se você tem uma dúvida ou uma sugestão, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9 horas, 1 minuto, 9 horas, 1 minuto, mais um bloco do Band News Manaus com as atualizações do noticiário. Manhã de chuva, muita chuva aqui na capital amazonense. Então, você que tem algum compromisso, é bom sair preparado, leve um guarda-chuva, leve a sua capa. O pessoal ainda usa capa aqui em Manaus? Acho que não, né? Em alguns momentos. Vejo poucas pessoas. Se tivesse eu usaria, mas nem encontro também essas capas, porque a gente tem que andar um pouquinho até para buscar o carro aqui. Também, não é verdade. Se tivesse uma capinha seria bom. Mas então você que está neste momento, tem seu compromisso, saia preparado, porque tem muita chuva no dia de hoje. E mais 184 sepultamentos são registrados nos cemitérios da capital do Amazonas. Os dados são referentes ao dia de ontem. Desses, 139 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, dos quais nenhum optou pelo serviço de cremação. Nos cemitérios particulares, 45 enterros foram realizados. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 56 foram declaradas como Covid-19 e 5 casos suspeitos. Já nos espaços privados, foram 26 registros de óbitos pelo coronavírus. Continua alto, né? Os Continua sepultamentos. muito alto. 184 no domingo e 202 no último sábado. Muita gente, infelizmente, morrendo por causa da Covid-19 e principalmente por esse colapso no sistema da saúde pública
e privada também, né? E a gente não pode esquecer que os hospitais particulares estão enfrentando a mesma situação. Temos informações chegando da redação com Guilherme Guedes. 77 pacientes internados em unidades da Rede Estadual de Saúde do Amazonas já foram transferidos para tratamento em hospitais de outros 7 estados do país. Hoje, dia 18, mais 14 pacientes de Manaus devem chegar a Natal, no Rio Grande do Norte. A ação foi iniciada para desafogar o sistema de saúde do Amazonas, que passa por um colapso pela falta de oxigênio. A transferência dos pacientes é feita por meio de classificação de risco do protocolo de Manchester, que estabelece as prioridades de atendimento de acordo com a gravidade dos casos. 158 pacientes ainda aguardam a transferência. 7 usinas de oxigênio chegam ao Amazonas e começam a funcionar esta semana em Manaus. As estruturas foram transportadas do Rio de Janeiro para Manaus por meio de uma aeronave da companhia Azul Linhas Aéreas. As unidades vão abastecer a enfermaria da campanha do hospital da enfermaria de campanha do Hospital Delfina Aziz e Hospital Platão Araújo. Tem também o Francisca Mendes e o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas. Outras 2 usinas restantes serão destinadas a outros hospitais a serem definidos. Informações agora chegando de Brasília. Fala Larissa Arantes. Em coletiva de imprensa na sede da Anvisa, o gerente de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, foi questionado sobre o fato de uma enfermeira ter sido vacinada com a Coronavac em São Paulo, minutos após a decisão da agência. A pergunta fez referência ao fato de que a voluntária dos testes da vacina pudesse ter recebido placebo. A imunização ocorreu antes de o termo de compromisso ser assinado pelo Instituto Butantan. A aprovação do uso emergencial foi condicionada à formalização do documento. A vacinação de voluntários do estudo, mesmo sendo voluntário placebo, é algo que faz parte dessa autorização de uso emergencial. Então está vinculado justamente a isso que foi colocado aqui. Tudo isso é um pacote de autorização que tem que ser chancelado pela agência. Então, por isso que não seria esperado vacinar uma voluntária placebo. Se não tivesse sido concedida a autorização de uso emergencial, não se esperaria vacinar uma voluntária que tomou placebo, porque seria uma quebra de protocolo, um desvio de protocolo. 9h05. O Ministério Público do Amazonas afirma que a Prefeitura de Itacoatiara, no interior do estado, recebeu sugestão para construir valas coletivas em cemitérios. Quem tem os detalhes é a repórter ao vivo, Gabriele Moura. O órgão cita em ação civil pública que o secretário estadual do Interior da pasta da Saúde, Cássio Espírito Santo, além de orientar que fossem abertas valas, chegou a oferecer câmaras frigoríficas ao prefeito da cidade, Mário Jorge Abraim, uma vez que não há previsão para o fornecimento de oxigênio. A Justiça do Amazonas aceitou o pedido do Ministério Público, determinando que o Estado forneça 150 cilindros para a cidade. A promotora de Justiça de Itacoatiara, Marcélia Arruda, relata a situação dramática dos pacientes que precisam do produto. Ela conta que o atual estoque é crítico. Temos 82 pacientes internados no Hospital Regional José Mendes. Todos eles fazem uso da rede de oxigênio. Desde o dia 13 de janeiro, o hospital não é mais abastecido com oxigênio. E hoje pela manhã, acabou o oxigênio do hospital local. Pessoas vieram a óbito. Já recebemos 50 cilindros, sendo que esta capacidade só dura no máximo 8 horas. A mais afetada com o colapso na saúde, Manaus, registrou neste sábado mais de 200 enterros pelo segundo dia consecutivo, uma média de 6 vezes maior que a normal. A busca contínua desesperadora por oxigênio na capital do Amazonas. Eu tô aqui desde 7 da manhã tentando conseguir um oxigênio pra minha avó. Que tá zerada de oxigênio, sabe? 86 anos, tendo que enfrentar esse descaso, esse desrespeito. Porque meu pai tá precisando. Então a gente sempre imagina o pior. Eu tô desde ontem sem voltar para casa. Para minha mãe, não conseguiu vaga na rede pública para ela. E ela está fazendo tratamento em casa sob a orientação médica e é o único recurso para conseguir salvar a vida da minha mãe é esse, porque o Estado não consegue mais atender e receber ninguém nos hospitais. Doações e apoio de outros estados chegam em remassas de cilindros.
Nesse sábado, o Amazonas recebeu 70 mil metros cúbicos de oxigênio vindos de Belém, no Pará, através de uma balsa. A quantidade, a maior recebida até o momento, é suficiente para atender o estado por um dia. No entanto, os hospitais continuam superlotados e os pacientes são transferidos para outros estados ao longo do fim de semana. Apesar disso, o número de internados ainda é elevado. São cerca de 2.300 hospitalizados em unidades públicas e privadas. O estado registra cerca de 6.100 mortes pela Covid-19 e quase 230 mil infectados. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas disse que não procede a informação de orientação ao município de Itacoatiara para a abertura de valas coletivas relatada pelo Ministério Público em Ação Civil Pública. A pasta também afirmou que tem enviado cilindros de oxigênio para o município de Itacoatiara, mas não informou a quantidade. O Ministério Público do Amazonas afirma que a Prefeitura de Itacoatiara, no interior do estado, recebeu sugestão para construir valas coletivas em cemitérios, como a gente falou ainda há pouco. Manaus tem 25 graus com chuva. Obrigado, Gabriele, pelas informações. O que mais choca aí são esses relatos, né, das pessoas que continuam desesperadas em busca de oxigênio, tanto para quem está fazendo tratamento em casa. A gente conversava aqui que pessoas que estão fazendo tratamento nas unidades de saúde, e quem tem que buscar quando não tem o oxigênio é a própria população, são os próprios parentes em busca para abastecer ali nas unidades de saúde. A gente espera que isso passe logo. Sabemos que a quantidade que está sendo produzida e a quantidade que está vindo não supre totalmente isso que a quantidade que se precisa, né, de quase 80 mil metros cúbicos. Dá para funcionar no limite, né? Funciona no limite. No limite, contando as horas, contando os dias, porque esse oxigênio, quando entra numa unidade de saúde, nunca serve só uma pessoa, é dividido para 3, 4, e a gente já viu relatos de até 5 pessoas usando só um cilindro de oxigênio, um pouquinho, vai distribuindo, né? A enfermeira, o auxiliar vai distribuindo um pouquinho para cada um, para mantê-los vivos. Gente, é uma situação assim, é impressionante, que a gente passou o fim de semana escutando relatos. Eu escutei o relato de uma colega repórter de um portal aqui de Manaus, que a mãezinha dela tinha morrido no sábado pela manhã, ela chorando, falando, gente, minha mãe morreu, infelizmente não chegou oxigênio para ela chegou a morrer às 7 horas da manhã, aliás foi na sexta-feira, ela chegou a morrer às 7 horas da manhã por falta de oxigênio. Eu observo que muitos idosos morreram, é por isso que é imprescindível essa vacinação começar o quanto antes. A gente está acompanhando aqui a TV Band News. Os aviões ainda não decolaram. Ainda estão aguardando para a decolagem dos aviões que vão partir para os destinos, principalmente aqui para o Amazonas, com essas doses, com as mais de 300 mil doses de vacina, que vão chegar primeiro aos grupos prioritários, nesse primeiro momento, profissionais de saúde, idosos e indígenas aldeados. E não sei se vai dar para a gente fazer essa vacina hoje ainda, né? A decisão lá do ministro Eduardo Pazuello é que comece a vacinar a partir de hoje, já o quanto antes. Então a gente vai torcer para que chegue o quanto antes. A gente sabe que agora com chuva, né? A gente tem algo a menos ao nosso favor, que é a chuva, mas a gente espera que ela dê uma trégua para quando a vacina chegar e a gente começar hoje mesmo essa vacinação com os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão exaustos, que estão assim, tendo que também ficar em casa por causa que estão se infectando. Então não é fácil, então a gente espera que a vacina venha logo, os depoimentos são muito fortes, a gente vem acompanhando, tem passado para você tem acompanhado, você ouvinte, e isso dói no coração, mas ao mesmo tempo que dói, a gente tem que renovar a nossa esperança, o nosso ânimo para a batalha continuar, para que vidas e vidas possam ser salvas, mesmo com esse perrengue que a gente está passando por falta de oxigênio. 9h12, chega aqui uma denúncia à Band News Difusora FM. A gente não vai identificar, obviamente, essa pessoa, é um trabalhador do distrito. Ele está dizendo que tem empresas no distrito industrial que tem trabalhadores atuando no horário do toque de recolher. Ele diz assim, isso pode, né? Eles estipularam o horário de entrada antes das 19 horas e saída depois das 5 horas da manhã.
Ou seja, não adianta o governo decretar toque de recolher se as empresas não estão obedecendo. Nesse horário, as empresas estão lotadas de funcionários trabalhando. Tem muitos funcionários do distrito ficando doentes por Covid-19, por causa de aglomeração. Aí ele pede que essa denúncia chegue aos veículos de comunicação. Aí diz quem trabalha no horário comercial ou no primeiro turno, tudo certo. Agora, os funcionários do segundo turno e terceiro turno, todos trabalhando dentro do horário do toque de recolher. Essa foi até uma orientação repassada pelo secretário de Segurança Pública no fim de semana. Teve um vídeo que circulou na internet em que a equipe da polícia para um ônibus do distrito e aí uma das pessoas apresenta ali um documento dizendo: isso aqui é serviço essencial. Aí o secretário diz: não é serviço essencial. Pelo decreto, as empresas do distrito não podem atuar nesse horário, de 7 da noite até as 6 horas da manhã, e muitas empresas estão atuando. E aí ele fala que o nome das empresas, algumas delas, a Electrolux, a Inventus Power e outras, né? A nossa equipe vai até tentar buscar uma nota com essas empresas, é até difícil de conseguir, né? Eu acho assim, tem que buscar o sindicato. O sindicato está de olho também nisso, né? O sindicato está acompanhando. A SUFRAMA deu um alerta para as empresas. Deu um alerta. Deu um alerta para as empresas se adequarem ao toque de recolher do governo do estado, né? Para não prejudicar também os trabalhadores. Então a gente vai procurar realmente. Sim. Como é que está essa comunicação de SUFRAMA e sindicato juntamente às empresas para que ninguém seja prejudicado, principalmente os trabalhadores. Exatamente. Que estão se aglomerando dentro das fábricas. E essa pessoa diz assim: mas eu não tenho outra escolha, eu tenho que ir trabalhar porque eu não posso perder o meu emprego. Tem muita gente nessa situação que está sentindo os sintomas de Covid e mesmo assim está indo trabalhar. Isso é dispensado quando aparece realmente com algum teste ou até mesmo com sintoma mais forte, ou desmaio, com atestado, não, mesmo com febre. Isso aconteceu dentro da minha família. Minha cunhada foi trabalhar mesmo com febre, dizendo que estava mal, mas ela só foi afastada depois que comprovou que estava com Covid-19 e mostrar, aliás, o atestado. E nos 14 dias que ela ficou em isolamento, terou os 14 dias, ela voltou ao trabalho. Ele não dispensou, mesmo ela sentindo ainda as sequelas da Covid-19. Então, é uma situação muito dura o que o trabalhador enfrenta em algumas empresas, né, aqui no Brasil, por conta dessa falta de comunicação, essa falta assim, de sensibilidade com o trabalhador. O que adianta ter um trabalhador trabalhando doente, o perigo de passar a doença para outras pessoas? E o que ele vai render trabalhando doente? Tem que ser afastado. Ainda vai contaminar outras pessoas e contaminar um setor todo. Imagina ter que parar um setor todo. E é isso que está acontecendo. Em Manaus é isso que está acontecendo. Essa falta de sensibilidade por parte de alguns empregadores, enquanto as pessoas estão sentindo sintomas e não estão sendo afastadas, infelizmente, contaminando os outros colegas de trabalho. 9h16. Aí, só para completar, pensei agora a situação da prevenção. Não existe tratamento preventivo, mas o que existe é sentir os primeiros sintomas, procure uma unidade básica de saúde, procure um médico, né? Primeiramente, procure um médico, seja onde for, seja particular, seja público, procure um médico. E a pessoa com medo de perder o emprego acaba, não, é só uma gripe, E por isso que a situação se agrava e quando vai buscar um hospital já tem que precisar de oxigênio, já chega com falta de ar. É imprescindível. Sentiu dor de cabeça, sentiu vômito, sentiu diarreia, sentiu o que mais? Dor no corpo. Falta de ar é o último, mas os primeiros sintomas, febre, procure um médico. Não espere, porque muita gente está esperando para buscar um médico já com os sintomas mais agravados, já com falta de ar. E quando chega com falta de ar, aí já precisa de oxigênio, que é o que causou o colapso também no sistema de saúde. Não é falar de prevenção, é procurar o quanto antes o sistema de saúde já com os primeiros sintomas da doença. 9h17. Temos informações aqui. Vamos para Brasília, tem informação de Brasília. Larissa Arantes fala sobre as atualizações após a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas de Oxford e Coronavac.
Em coletiva de imprensa na sede da Anvisa, o gerente de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, foi questionado sobre o fato de uma enfermeira ter sido vacinada com a Coronavac em São Paulo, minutos após a decisão da agência. A pergunta fez referência ao fato de que a voluntária dos testes da vacina pudesse ter recebido placebo. A imunização ocorreu antes de o termo de compromisso ser assinado pelo Instituto Butantan. A aprovação do uso emergencial foi condicionada à formalização do documento. A vacinação de voluntários do estudo, mesmo sendo voluntário placebo, é algo que faz parte dessa autorização de uso emergencial. Então está vinculado justamente a isso que foi colocado aqui. Tudo isso é um pacote de autorização que tem que ser chancelado pela agência. Então por isso que não seria esperado vacinar uma voluntária placebo. Se não tivesse sido concedida autorização de uso emergencial, não se esperaria vacinar uma voluntária que tomou placebo, porque seria uma quebra de protocolo, um desvio de protocolo. A relatora dos pedidos de uso emergencial, Meiruzi Freitas, também foi perguntada sobre a questão. Ela destacou quais são as penalidades previstas em casos de descumprimento de normas sanitárias. No âmbito da atuação da vigilância sanitária, existe uma lei que estabelece as penalidades, que é a 6437, de utilização de produtos sujeitos à vigilância sanitária em desacordo. E essa atribuição também não é uma atribuição ramificada também pelas vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios. De forma geral, há um arcabouço legal no âmbito da vigilância sanitária para a atuação de penalidades quanto ao descumprimento das normas sanitárias. De acordo com a decisão da Anvisa, o termo teria que ser assinado pelo Instituto Butantan para garantir o envio de dados completos sobre a capacidade de a Coronavac gerar imunidade nos indivíduos. Após o Instituto assinar o documento, o termo precisa ser publicado no Diário Oficial da União. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Boas-vindas a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem da Paula, ouvinte da Band News FM João Pessoa. A Paula se mudou há pouco lá para João Pessoa, Jampa para os íntimos. E agora em fevereiro, ela e o excelentíssimo querem fazer uma viagem de carro com direito a levar o cachorro pelo Nordeste. Mas eles estão querendo evitar o litoral por causa da Covid e pedem sugestões de roteiros pelo interior do Nordeste. Vamos nessa, Paula. Os destinos que oferecem menos riscos são os destinos de natureza, né? Onde se façam passeios ao ar livre. Aí pertinho, a 230 quilômetros de João Pessoa, no município de Cabaceiras, tem a região do Lajedo do Pai Mateus, que apresenta formações geológicas impressionantes e revelam toda a beleza da Caatinga, o árido nordestino. Por lá tem um hotel fazenda bem bacana, o Hotel Fazenda Pai Mateus. No interior do Rio Grande do Norte, tem outro destino de natureza que não dá trabalho para chegar. É o Parque Estadual da Pedra da Boca. Recentemente, essa região do Parque Estadual da Pedra da Boca ganhou um lindo hotel de charme, o Hotel Vilas da Serra. Se vocês forem, é bom coordenar a estada para incluir um fim de semana, porque aos sábados funciona um lounge sob a Pedra do Sapo, uma das formações geológicas mais bonitas da região. Esses dois destinos de natureza podem ser combinados com praias de baixa ocupação, que não tem turismo de massa. No norte da Paraíba, vocês podem ir à Baía da Traição e à Barra de Camaratuba, sem risco de aglomeração. A mesma coisa no sul do Rio Grande do Norte, em praias como Sagi, Baía Formosa e também Barra do Cunhaú. A combinação do Lajedo do Pai Mateus com o Parque Estadual da Pedra da Boca e mais uma praia vazia no Rio Grande do Norte e outra na Paraíba, rende uma viagem muito gostosa, fotogênica, com baixo risco de aglomeração e sem ficar muito longe de João Pessoa, caso vocês precisem voltar. Vai por mim, na sua cidade ou em viagem, use máscara e fuja das aglomerações. Viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente.
Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo, Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas 23 minutos, 9 horas 23 minutos, continua chovendo, gente. Muita chuva, né? Tá tudo branco aqui, eu não tô vendo mais nada. Não sei se é chuva, se é neblina. A gente sempre pergunta lá da redação, gente, se é chuva ainda? Eu digo, é chuva ainda, porque aqui tá tudo branco, verdade. Muita chuva então, pessoal. Eu já vou pedir aqui pro pessoal lá de casa segurar, amarrar a casa, né? Porque tá chovendo muito, gente, hein? Que horror. Eu já vi pontos de alagação agora pela manhã, de alagamento, né? Não sei, a Defesa Civil ainda não se pronunciou sobre registro, né, de alguma ocorrência. Então a gente, infelizmente, né, até o final da manhã tem aí esses registros da Defesa Civil Municipal, porque é muita chuva e atinge principalmente as áreas de risco, ou nem tanto, né? Tem área de risco que não é área de risco, tem área em Manaus que não é área de risco, que também sofre bastante, infelizmente. A Darcy Vargas, por exemplo, que alaga, né? Tem um trecho ali perto da praça. CEMED, né, também, a Secretaria Municipal de Educação. Boa, ali. Bem do lado ali da Maceió, ao lado do viaduto Miguel Arraes, isso. Tem pontos, né? Lá na Constantino Nery, em frente à Arena da Amazônia, outro ponto. Getúlio Vargas. E na parada de ônibus onde pintaram recentemente. Justo. Ali aqueles bancos funcionam de... Ao invés de pintar, deveriam desobstruir os bueiros por ali, né, pois é. gente? Para ficar mais bonito ainda, né? Além de pintar, desobstruir os bueiros. Isso é antigo, né? Desde que eu me conheço por gente, tem esse alagamento aqui na área da cidade, na Getúlio Vargas. Na época que eu estudei no Brasileiro. Espia, olha, gente, pense. Trocentos não, tô brincando. Aí eu ia pra casa, né, e ia de ônibus, obviamente. Aí tive que, às vezes, quando chovia bastante, alagava, tinha que ficar em pé nos bancos. Pra não molhar. Já tava tudo molhado, praticamente. Pra gente era uma diversão. Era bagunça, quem é mais novo, pra molecada. Agora, pra quem tá cumprindo compromisso, saindo do trabalho, saindo de médico, enfim, tá ali na parada, não é fácil. É muito triste. Fora aqueles que não respeitam, ainda bem que você lembrou isso, tem pessoas que não respeitam. Quando chega perto da parada de ônibus e vê uma poça que ele pode acelerar, parece que ao invés de pisar no freio, né, passar com calma, acelera. Parece que é uma emoção, ver aquela água molhar aquele monte de gente na parada. Que coisa, gente. Rapaz, eu se fico fosse só comigo, eu taco uma pedra, Samara. Olha, gente, galeroso. Vamos seguindo por aqui. Descontraindo esse momento. E para ajudar a descontrair, a Gabriele postou aqui uma foto do governador, né, do Acre. Gladson Camelite. O Gladson Camelite, que ele preparou até uma camisa. Vacina, hashtag me dê que eu tomo. Gostei da camisa, vou encomendar 2 para mim. Verdade, a gente tem que tomar, a gente tem que agora fazer uma grande campanha para as pessoas tomarem a vacina, porque mesmo assim tem gente que não quer tomar a vacina. Gente, melhor tomar. Você pode até sentir alguns sintomas, mas você não vai precisar de hospital. Né? Vai no médico, toma ali aqueles primeiros remédios e não vai precisar de internação. Por isso que é bom a gente estar vacinado, imunizado. Né? Então, fazer uma grande campanha. Gostei da camisa do Cameli. Vacina. Hashtag me dê que eu tomo. Como a gente costuma dizer aqui. Exatamente. No Amazonas, na região norte. Você participa 993-519370. Está previsto para chegar a Manaus ainda hoje um total de 107 mil metros cúbicos de oxigênio doados pelo governo do estado venezuelano de Bolívar. As carretas, cada uma transportando cerca de 25 mil metros cúbicos, atravessaram a fronteira do Brasil com a Venezuela na tarde de ontem. Atualmente, o consumo diário do Amazonas é de 76 mil metros cúbicos e a doação espontânea do estado de Bolívar vai ajudar a atender essa demanda. E a pergunta que não quer calar e vai continuar não calando:
Se sabiam que ia acabar o oxigênio, por que não, né? Desde o começo da semana não fizeram isso? Pediram ajuda da população. A população está se virando como pode, todo mundo está ajudando, todo o Brasil ajudando, tá aí os artistas que não nos deixam mentir. Se tivessem falado antes, a gente teria salvado muitas vidas que se foram por falta de oxigênio desde a última quinta-feira. E após denúncias feitas à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a Polícia Civil inicia as investigações que envolvem uma modelo, e no meio de tudo isso, né, tem gente querendo aparecer, uma modelo e um digital influencer por descumprimento do decreto que restringe a circulação de pessoas em todo o estado do Amazonas e funciona de 7 da noite às 6 horas da manhã do dia seguinte. Em uma das denúncias, uma modelo se filma circulando pela cidade na noite de sábado, do último sábado. E em um dos vídeos, ela aparece tentando entrar em um hospital da Zona Centro-Sul, foi o Hospital 28 de Agosto, mesmo sem a necessidade de atendimento médico de emergência. O caso será conduzido pela Delegacia Especializada em Repressão de Crimes Cibernéticos. É gente querendo aparecer, não tem o que fazer, né? Querendo aparecer, fazendo gracinha em cima da tristeza de muitos ali. Então, essa pessoa chegou na frente do hospital, eu posso entrar? Ah, eu sou rainha. Ah, mas eu não posso entrar como rainha? Rainha de quê? Não sei nem de que ela era rainha. Aí ela, não pode. Mas, eu não posso entrar como influencer, né? Digital influencer. Aí o vigia, não pode. Aí, mas se eu estiver sentindo alguma coisa, não pode? Aí como paciente, né? Como paciente eu não posso. Eu digo, a senhora está no estado de emergência, se não estiver em estado de emergência, a senhora não pode. Já a pessoa queria insistir, filmando aquilo tudo, querendo entrar, fazendo gracinha no 28 de agosto, no hospital superlotado, que já está de porta fechada de tanta gente que está sendo atendido por lá. Só que o que ela não contava é que eu penso que ela imaginava que isso ia dar uma repercussão positiva para ela, de uma pessoa que está se preocupando, que quer mostrar a realidade. Só que foi o contrário, né? Foi uma chuva de comentários negativos para ela, né? Uma repercussão super negativa em outros canais de imprensa, em outros blogs e a internet, como sempre, e perdeu uma quantidade substancial de seguidores, que são as pessoas que acompanham o trabalho dela. E aí eu vi que nesses dias ela afirmou que não seria mais influencer. Ainda bem, minha filha, vai procurar fazer alguma coisa, né? Porque para influencer você não... Porque tem muitas de respeito. Aliás, os influencers estavam até chateados, #chateados, porque tinha muita gente dizendo, não estão fazendo nada, estavam cobrando mais eles do que o próprio governo, que a própria prefeitura, pela situação que está hoje o estado do Amazonas. Aí elas estavam com a mão na massa, eu acompanho várias delas pelas redes sociais, foram incansáveis em conseguir ajuda, conseguir não só para a capital, mas para o interior do estado. Estão de parabéns algumas delas que fazem um trabalho sério neste momento onde o povo aqui do Amazonas estava precisando de ajuda. Não essa que queria se passar por rainha de digital influencer, não sei o quê, querendo entrar no hospital para mostrar o quê lá dentro, gente. E ainda queria entrar, muitos deles nem querem entrar, eles deixam a doação ali, né, fazem um afago àquelas pessoas que estão ali, os parentes ali na frente, mas entrar para quê? O que essa menina queria lá? Procure outra profissão, pelo amor de Deus, para ganhar a vida. Já está em vigor o decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no estado de Rondônia. Das 52 cidades do estado, 29 se encaixam nas fases 1 e 2 do decreto, que ficará em vigor por 10 dias, entre 17 e 26 deste mês. Segundo o documento, fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer horário, em restaurantes, lanchonetes ou outros estabelecimentos que vendam este produto. A decisão foi tomada pelo governo estadual devido à alta do número de casos confirmados de Covid-19 nas últimas semanas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta sobre a venda de vacinas falsas contra a Covid-19 na internet. A equipe diz ter tomado conhecimento das iniciativas pela mídia. Em nota, a Polícia Civil disse estar investigando os casos. A aquisição de um medicamento sem registro ou autorização, acrescenta a agência reguladora, pode trazer riscos à saúde de quem toma a substância. Mônica Bergamo, na Band News FM.
Hora de conversar com Mônica Bergamo. Vou bater um bumbo aqui, porque se não bater, a Mônica também não bate. Ela é muito discreta. Foi a Mônica que trouxe aqui na Band News FM, em primeiríssima mão, a informação de que o governo de São Paulo já iniciaria o seu processo de vacinação ontem mesmo, e de quebra ainda trouxe o nome da Mônica, que é a Mônica Calazans, que seria a xará dela, a primeira, e foi mesmo, a primeira pessoa vacinada, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. Mônica, você tá numa fase, hein? O que você traz pra gente hoje? Que golaço, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, hoje vamos falar de uma nova pesquisa para medicamentos, né, Megali? A gente sabe que aqui, quer dizer, com a aprovação das vacinas, nós temos agora a abertura de uma estrada, né, que talvez nos leve ao desfecho que se tornou o maior desafio da humanidade, que é o controle do novo coronavírus a tempo aí de não surgirem novas cepas, novas complicações que possam afetar o alcance da proteção dos imunizantes. Então tudo tem que ser um pouco rápido, ainda uma longa estrada, ainda não tem vacina suficiente em nenhum país do mundo, pouquíssimos países estão com vacina suficiente, aqui também vai ser algo lento, mas essa, é claro, é a estrada mais entusiasmante, vamos dizer assim, né, a da vacina, porque ela traz a perspectiva de controle da doença. Mas, ao mesmo tempo, cientistas ao redor do mundo todo tentam descobrir também remédios eficazes para a Covid-19, que é uma doença, é sempre bom a gente lembrar, que não tem tratamento ainda, nem precoce, nem tardio, não tem tratamento efetivo ainda contra a Covid, e tem muita pesquisa em andamento. E uma dessas pesquisas está sendo iniciada justamente aqui no Brasil, com antivirais que funcionaram em laboratório, Megali, e que agora estão sendo aplicados em pacientes de 30 hospitais no Brasil. A pesquisa começou agora e os pacientes vão tomar atazanavir, que é um remédio, um antiviral que é usado para combater HIV, vão também tomar daclatazir, que é usado para combater o vírus da hepatite C, e o sofosbuvir, que também é usado para hepatite C. No laboratório, esses antivirais impediram a replicação do vírus. Então, eles agora vão ser... a pesquisa no laboratório terminou em meados de 2020 e, de lá para cá, foi uma certa novela para se aprovar a pesquisa na Anvisa, né? Em julho, os pesquisadores tiveram a primeira reunião com os técnicos da agência, foram idas e vindas, que retardaram o início dos ensaios clínicos dessa pesquisa. Foi um ritmo bem diferente, por exemplo, do que houve com a hidroxicloroquina, né, que foi aprovado em tempo, você se recorda, um tempo recorde. A hidroxicloroquina foi o primeiro remédio a ser testado, a ser pesquisado. A gente já sabe hoje que não tem resultado eficaz em pacientes com sintomas moderados e graves. Então agora outras pesquisas em andamento. De qualquer forma, a Anvisa, apesar de 6 meses, aprovou essa pesquisa com esses antivirais, e eles estão começando a ser ministrados aí em hospitais de ponta. A Coalizão Covid, que está coordenando isso, a Coalizão Covid junto a hospitais como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCOB, Ciência Portuguesa. O virologista responsável, o pesquisador responsável por essa pesquisa em laboratório foi o Thiago Moreno Souza, da Fiocruz. Então começa aí novos trabalhos, novas pesquisas agora para descobrir um remédio, Megali, já que, como eu repeti aqui, são duas estradas que vão correndo paralelas, porque a estrada da pesquisa das vacinas também ainda é longa, né? As vacinas sendo aprovadas para uso emergencial, falta ainda saber como é que elas vão se comportar, como é que vai ser ao longo do tempo, quanto tempo vai durar a imunização, e etc, tudo que a gente já sabe há muito tempo, está discutindo há muito tempo. Então, nova pesquisa aí com antivirais aqui no Brasil, promissores para a Covid-19, né? E Mônica Bergamo volta então a qualquer momento. Será uma semana muito movimentada, com novas informações. Bom trabalho e mais uma vez parabéns, Mônica. Obrigada, um beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Nove horas 37 minutos. O Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas, a CFEAM, garante que as empresas têm estoque de urnas para mais de 10 dias, mesmo se os sepultamentos baterem a marca de 300 por dia. Nos últimos 5 dias, a capital bateu recorde negativo de enterros, alcançando 913 no total e 213 só na última sexta-feira. Depois do pico da primeira onda da Covid-19, os empresários reforçaram
o planejamento e estão recebendo a cada 3 dias cargas com mais de 300 urnas. O presidente do sindicato, Manuel Viana, afirma que até o final de janeiro serão 2.000 urnas desembarcando em Manaus. Depois de abril do ano passado, nós nos preparamos para a demanda. Então, por exemplo, nós estamos recebendo a cada 3 dias uma média de 300 urnas. Chega em 390, 380 para repor. Então, sempre essa média. Por exemplo, nós vamos receber até ainda final desse mês mais 2.000. Estamos mantendo um estoque tranquilo, mesmo que chegue a 300 óbitos por dia. Nós temos capacidade hoje de atender 10 dias direto. O sindicato reforça que as funerárias permanecem com atendimento 24 horas por dia. É isso que eu digo de organização, né? As funerárias se organizaram, gente, para esse segundo pico do coronavírus. Estavam se organizando desde o ano passado, para não ser pegos de surpresa com a situação que aconteceu no primeiro pico, onde faltou até caixão para colocar os mortos da Covid-19. E eles se organizaram para o segundo. Só o poder público parece que não se organizou pela falta de oxigênio no estado. 9h39, em Manaus registram um aumento de pessoas que morreram em casa, em meio ao colapso da rede de saúde e à segunda onda da pandemia da Covid-19. Os detalhes a gente confere na reportagem de Guilherme Guedes. Aumenta em 84% o número de mortes em casa por Covid-19 em Manaus. O crescimento compara as 2 últimas semanas deste mês. Se comparada à última semana de dezembro com a segunda semana de janeiro desse ano, esse aumento é de 125%. O levantamento é feito com base nos informes funerários da Prefeitura de Manaus e inclui mortes por Covid-19 ou por outras doenças. Na última semana de dezembro foram 66 mortes domiciliares, ou seja, uma média de 9,4 por dia. Na primeira semana desse mês, foram contabilizadas 81 mortes. Já na segunda semana de janeiro, ocorreram 149 mortes. O mestre em Biologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, comenta que se não houver um plano de vacinação, o avanço do coronavírus pode levar a uma terceira onda no estado. A situação aqui é muito séria. A gente tem uma negligência do poder público em controlar a pandemia. Ou Manaus adere a um plano de vacinação de toda a população, realmente eficiente, ou de acordo com os nossos modelos epidemiológicos, nós sim vamos ter uma terceira onda. Manaus não vai conseguir superar a pandemia. A capital do Amazonas está com a rede de saúde saturada, com mais de 90% da ocupação de leitos para Covid-19 e filas de centenas de pacientes aguardando vagas em leitos. Sem oxigênio, Manaus sofre com colapso no sistema de saúde e passou a transferir pacientes para outros estados brasileiros. Para não ter um familiar morto em casa, o ouvinte que não será identificado tem buscado empresas privadas para não faltar oxigênio. Ele se emociona pela dificuldade em conseguir o gás. Meus 2 filhos de 36 anos, a mãe da minha filha, 54 anos, o meu filho de 35 está estabilizado, mas está bem, mas o meu genro está numa situação já mais delicada, está com 75% comprometido. Todo mundo está se ajudando para conseguir carregar o gás aqui. Agora parece que ficou mais tranquilo, então agora eu estou esperando a minha vez. Se Deus quiser, eu vou sair desse gás daqui. Em dezembro, foram 213 óbitos em domicílio, o que inclui casos de Covid-19 e de outras doenças. Nesse mês, até o momento, mais de 150 mortes em domicílio foram registradas. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas 41 minutos. As primeiras doses da vacina já embarcaram para o Amazonas. A informação foi repassada ainda há pouco pelo governador Wilson Lima. Na internet, ele disse que esse é o momento histórico. Estou aqui na base aérea de Guarulhos e nesse momento está acontecendo o embarque das doses que irão para os estados brasileiros. Esse é um momento simbólico para o Brasil, sobretudo para o estado do Amazonas. Nosso povo tem sido muito penalizado pela Covid-19.
As doses devem levar 5 horas para chegar na capital amazonense. A expectativa é que ainda hoje pessoas sejam imunizadas. Durante a Operação Pela Vida, 20 pessoas foram detidas e 14 veículos apreendidos em Manaus. A ação aconteceu ontem por descumprir, essas pessoas foram detidas por descumprirem a ordem que restringe a circulação de pessoas. Em uma das ocorrências, 5 indivíduos foram detidos nas proximidades de um bar, na rua Ramos Ferreira, aqui na área central. Em todo o estado, a circulação nas ruas está restrita de 7 horas da noite às 6 horas da manhã do outro dia. E eu esqueço aquele bairro, aqui pelo mapeamento, vou já ver aqui, Novo Aleixo. Tem uma área do Novo Aleixo, onde a turma se reúne nos fins de semana e principalmente no domingo para soltar o papagaio. E ontem eles foram flagrados lá fazendo aglomeração. Quer dizer, é algo que as pessoas, mesmo diante dessa situação, os pais não conseguem segurar esses jovens e até mesmo tem adultos, São pais também que estão lá nessa brincadeira. As pessoas não entendem que vivemos um momento crítico. Se cai doente, precisa de respirador, precisa de oxigênio, não tem nem vaga em hospital. Imagine você conseguir um respirador e um oxigênio. Então ontem a polícia também, passando por lá, teve que dispersar essas pessoas que estavam lá no Novo Aleixo, soltando o papagaio. Mas é como a polícia diz, a gente faz a nossa parte, a gente chega por lá, a gente dispersa, mas é só virar as costas, é só a polícia sumir que eles voltam de novo. Então um apelo aí à comunidade do Novo Aleixo, evitar essa aglomeração nos fins de semana, pelo menos enquanto o coronavírus está ativo no nosso estado. Estamos com uma variante, que foi descoberta aqui, que é fatal, é complicada ela, e os hospitais lotados. Então, gente, se segurem em casa um pouco, tenham paciência. A vacina está chegando e essa situação vai passar. E ventiladores pulmonares desenvolvidos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo devem chegar em Manaus para abastecer 5 hospitais da cidade. A previsão é que os equipamentos estejam na capital até amanhã. A ação faz parte do programa Avião Solidário da companhia aérea Latam, em parceria com a USP e o governo de São Paulo. Os 3 estados que mais receberão a vacina são o Amazonas, Pará e Roraima. O Amazonas, que enfrenta o colapso na rede estadual pública e privada de saúde, deve receber 306 mil doses do imunizante. Vale lembrar que 50 mil doses da vacina foram doadas pelo governo de São Paulo ao estado do Amazonas. Já a população do Pará deve ser imunizada com 124 mil doses recebidas pelo Ministério da Saúde. O estado de Roraima levará ao estado 87.700 doses da Coronavac. A vacina foi aprovada em caráter emergencial neste domingo pela Anvisa. A Caixa Econômica Federal libera hoje as operações de saques e transferências de parcelas do auxílio emergencial para mais de 3 milhões de pessoas nascidas em agosto. Esses beneficiários tiveram dinheiro creditado na poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamentos do programa, no total de 2,4 bilhões de reais. Agora, quem ainda tiver recursos na conta poderá sacar nas lotéricas correspondentes à Caixa Aqui ou mesmo nas agências. E ele tá chegando. Boemba Boemba, com José Simão. Nossa, Simão! Buenos dias, Megali! Buenos dias mesmo, presidente! Acorda, galera amada! Acorde! Bora vacinar! Vamos todo mundo levar picada! Epa! Eu acordei de regata! Regate olho inchado, né? De tanto que eu chorei ontem. Foi mesmo, foi emocionante, né, Simão? Foi. Anvisa libera as vacinas. Boa, chorei. Primeira brasileira vacinada. Chorei. Pazuello falou, mulher chorei. Negra e enfermeira. Foi bonito, foi bem escolhida, né? Não. E claro que já tem os caras dizendo assim, precisa frisar que é negra,
Precisa, porque os pretos do Brasil ainda são discriminados. Ponto. Exato, são os que mais Viva a morrem. ciência! Uhul! Breaking news urgente! Boemba, boemba. Bolsonaro está aguardando a enfermeira Mônica virar jacaré para se pronunciar. É sensacionalista, claro, né? Ele tá quieto, né? Ele deve estar enchendo a cara de cloroquina. Cadê, né? Pazuello, manda mais uma rodada de cloroquina. Pegar esses Então, toques quando a enfermeira Mônica virar jacaré, segundo o sensacionalista, ele vai se pronunciar. Aí ele se pronuncia. Enquanto isso, a gente pode pegar essa cloroquina toda e fazer, sei lá, um artesanato, né? Sim. Fazer colar de miçanga. Colarzinho. Logística do Pazuello. E aí, Simão? Breaking news. Opa! Boemba, boemba. Logística do Pazuello. Dia D de Dória e hora H de Hospital das Clínicas. Deu tudo errado. D de Dória. ele tava. O dia D, hora H, tava P da vida ontem, né? Tomou no braço a primeira vacina. Já tem marchinha. Já tem marchinha da vacina, Simão? Claro. Ué, então... Tem aqui uma marchinha do Roberto Godoy chamada A Minha Eu Bebo. Porque o avião do Pazuello tá no ar, agora seringa não deve ter. Nós bebe, então solta a marchinha. Vamos? Na minha ninguém toca, eu vou beber geladinha. A vida liberou. Agora eu vou tomar vacina. Se não tiver seringa, eu chego mais cedo e a minha eu bebo. A vida liberou. Agora eu vou tomar vacina. Viva, Se não tiver seringa, eu chego mais cedo e a minha eu bebo. Enfia no mano, enfia na mina. Viva o Butantan, viva os enfermeiros, repeteco e hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã, viva a ciência. Arthur, e a gente tem participação do nosso ouvinte, da nossa ouvinte que acompanha a nossa programação pela live no Facebook do Band News Manaus desta segunda-feira, Rosângela Belém. Espero que vacinem primeiro os profissionais da linha de frente nesse combate contra a Covid-19, depois nossos idosos. Realmente é o primeiro grupo prioritário, são os profissionais de saúde, sejam eles da linha de frente ou não, são os profissionais de saúde, os idosos e os indígenas aldeados. Aí ela conclui aqui a mensagem dela: não adianta, Samara, o povo não colabora e depois vão culpar o prefeito, o governador. É fácil culpar os outros, mas cada um tem a sua parcela de culpa. Não é só porque a população estava na rua que também o Estado e a Prefeitura vão, deixa para lá, deixa morrer, né, quando começar a lotar. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Se o povo não faz a sua parte, isso não quer dizer que o Estado e a Prefeitura não tenham o que fazer, muito pelo contrário. Eles têm que se prevenir para não vir essa enxurrada de críticas que a gente está acompanhando aí em toda a imprensa nacional e até internacional, porque sabiam que o oxigênio ia terminar e não avisaram a população para a gente poder salvar os nossos parentes que estavam internados nos hospitais. 9h51, em casos de dengue continuam crescendo e a chuva traz alerta para doenças. Reportagem de Gabriele Moura. 829 casos de dengue são registrados em Manaus durante todo o ano de 2020. Em 2019, o número foi de 271, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, que acompanha o diagnóstico da dengue na cidade, um aumento de 205% no ano passado. Pessoas infectadas com o vírus pela segunda vez têm um risco significativamente maior de desenvolver doença grave, como foi a situação do estudante de direito André Soares. Na segunda vez da doença, ele teve dengue hemorrágica
hemorrágica e ficou internado. Começou a aparecer manchas no meu corpo. Eu me assustei e procurei uma unidade básica de saúde e mandaram eu ir pro hospital da criança. E quando chegou lá, foi constatado dengue hemorrágica. Eu já estava na fase final da dengue hemorrágica. Fui internado, fiquei mais ou menos um mês lá e depois, graças a Deus, consegui me recuperar. Mas é uma situação que eu não quero que ninguém passe, entendeu? É muito difícil. Os registros podem acontecer pelo período sazonal devido às fortes chuvas ocorridas e à falta de cuidado da população em não armazenar água parada. O chefe do Núcleo de Controle da Dengue da Censa, Alciles Comap, explica que o período chuvoso traz um alerta para a doença. A nossa solicitação é que as pessoas cuidem dos seus ambientes, evitando qualquer tipo de depósito que possa acumular água, evitando os criadores do mosquito, do vetor, da dengue. O tratamento inclui ingestão de líquidos e analgésicos. Os casos graves exigem cuidados hospitalários. Band News FM Esportes. Esportes é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. CBF transfere mandos de Manaus e FAST na Copa Verde para Brasília, é isso? Isso mesmo, Arthur. A pedido do governo do Amazonas, né, que vive um colapso no sistema de saúde devido à segunda onda da Covid-19 e também por conta da impossibilidade de disponibilizar ambulâncias e atender clinicamente os jogadores, caso fosse necessário, né, porque elas estão sendo todas utilizadas no combate aqui à Covid-19, né, as emergências. A CBF transferiu os mandos de campo de Manaus FC e FAST pela Copa Verde para Brasília. Lembrando que para o jogo começar aqui em Manaus, e qualquer jogo também, todo mundo precisa no mínimo de uma ambulância, né? Tendo uma ambulância ali no campo para poder levar os jogadores, o jogo começa. Os times que inicialmente mandariam seus jogos contra Ji-Paraná de Rondônia e Independente do Pará na Arena da Amazônia, em Manaus, agora jogarão no estádio Defelê, no Distrito Federal. O Galo Elétrico, inclusive, já havia demonstrado preocupação com o agravamento da pandemia na capital amazonense, a ponto de pedir o adiamento do confronto diante do FAST. As datas estão mantidas para o dia 20 e 21 de janeiro, respectivamente, mas os horários sofrerão alterações, passaram das 5 horas horário de Brasília para as 3h30, aqui 2h30 horário de Manaus. E todas as mudanças já constam no site da CBF, lembrando que a transmissão deve ocorrer ou pelo Canal Brasil, né, que é do governo, ou pelo site da CBF. Ana, e o CSA lança camisa especial para ajudar na campanha SOS Manaus. Não é essa hashtag me dê que eu tomo, não, né? É outra camisa. Vamos lá, Patrick. Isso, o CSA lançou na noite da última sexta, né, a camisa especial em apoio à cidade de Manaus, que enfrenta uma crise por causa do surto de Covid-19. Para ajudar os manauaras, o time alagoano mobilizou a torcida e vai doar parte do que for arrecadado com a campanha, né? A camisa é azul e tem detalhes em branco e dourado. Depois a gente pode ter essa notícia lá no site, bota, a camisa é muito linda mesmo, né? E ela tá sendo vendida por R$130. O clube apresentou o link, né, lá pra torcida comprar e pediu apoio também para todo mundo comprar, né? O Amazonas sofre hoje com a falta de cilindros dos hospitais e pode comprar também no site link.ee/csa.oficial. É isso, Patrick, temos também os jogos. O que você tem pra gente? Temos os jogos de ontem, né? Os resultados. Na verdade, vou começar pelo de sábado. Fluminense ganhou de 1-0 do Sport. Já o Vasco perdeu pro Coritiba por 1-0. Já no domingo, o Santos, Samara, ganhou mais. O Santos ganhou mais uma, né? Eu acho que enterrou de vez, não tem mais chance. Já uma última pá de cal. Eu também acho que foi a última pá de cal. Ele estava até bem, meu pai estava acompanhando o jogo, ele disse que foi muito bom. Estava assim bem ativo, corajosos, mas infelizmente não seguraram aí pelo menos o empate e deixaram o Santos fazer o segundo gol. O segundo gol, né, Samara? Foi Santos 2-1 no Botafogo. Já o Atlético Paranaense empatou com o líder São Paulo. O Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Atlético Goianiense. O Internacional ganhou de 4-2 do Fortaleza. Grande jogo, eu assisti um pouco. E o Ceará perdeu para o Bragantino. Já hoje, Palmeiras e Corinthians se enfrentam e Palmeiras recebe o Goiás. Flamengo recebe Goiás. Flamengo recebe Goiás. Perfeito. É isso, Patrick. Obrigado pelas informações. Até amanhã. Valeu, Arthur e Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa.
com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, tem muita diferença para o objetivo final, seja condicionamento, definir musculatura, ganhar força, fazer uma flexão de braço no chão ou com o ajoelho apoiado ou num banco, por exemplo? Muita gente acaba usando o banco de uma praça ou qualquer estrutura reta, um pouquinho mais alta, para fazer ali os movimentos, né? Até nas cadeiras de casa, sofá e tal, balcão, tem gente que se aproveita disso. Qual é a diferença? O que muda? Olha, Renata, essa pergunta é muito interessante, porque a flexão de braço é um exercício que acho que todo mundo conhece há muitos anos, né? E ela tem grandes benefícios. A gente trabalha uma força com o corpo inteiro, praticamente, né? E o que a gente pode dizer é o seguinte: existem as regressões, porque tem muitas pessoas que não conseguem fazer a flexão. Então, a gente vai regredindo, né? O você fazer inclinado num banco já é mais fácil do que você fazer no chão completamente na horizontal. Agora, quando nós colocamos o joelho no chão, o exercício perde um pouco as suas características. Não quer dizer que nós não estejamos trabalhando mesmo o músculo ali, por exemplo, a gente fala, trabalhar o peitoral, o ombro, né, o braço. A gente vai. Mas quando a gente coloca o nosso joelho no chão, existe uma diferença da nossa biomecânica e da força que a gente aplica. Quando a gente tira o joelho do chão, a gente tem uma força de abdômen, de core, de músculos que dão equilíbrios nas pernas muito forte para conseguir descer realmente e subir, né? Mas, às vezes, dependendo da dificuldade, da onde a pessoa está tendo dificuldade em realizar a flexão, pode ser que seja interessante essa colocada de joelho no chão. Dependendo, não adianta muito, né? A pessoa, você imagina que ela está com uma certa dificuldade de manter as costas e ela sobe fazendo aquela minhoca, né? Para evoluir, conseguir fazer a flexão sem minhocar no meio do caminho, sem fazer aquele jogo com a lombar e com as costas, ela vai ter que fazer alguns outros exercícios para ganhar força nessa parte central do core, para realmente ficar em pé. Dúvidas, críticas, sugestões, é tudo aqui com a gente mesmo. @rvenere e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Se preferir, manda um e-mail, informa@bandnewsfm.com.br. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 10 em ponto, Samara, apenas para dar um tchau. Amanhã estaremos aqui de volta trazendo atualizações, aliás, ainda hoje, da vacina. Bacana, até amanhã, Arthur. Tem agora Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?